O Senado aprovou agora há pouco o Marco Regulatório do Saneamento Básico. O projeto de lei busca diminuir o monopólio das estatais no setor e também coloca outras balizas importantes. Para entender melhor então essa questão, nós vamos conversar agora com o especialista em direito ambiental, Alessandro Azzoni. Boa noite, Alessandro. Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Obrigado, Afonso, de poder participar dessa transmissão importante para os telespectadores entenderem esse marco novo regulatório que foi aprovado. Pois é, Alessandro, a gente vai se aprofundar nas discussões desse marco, mas eu queria, antes de mais nada, pedir um panorama do que representa essa aprovação do marco no Senado. A gente sabe, né, já foi aprovado na Câmara e agora segue para a sanção presidencial. É acertada essa questão do saneamento básico. Nós tínhamos a Política Nacional de Saneamento Básico, que ela é muito mais ampla do que simplesmente a coleta e tratamento de esgoto. Ela fala do tratamento de água, tratamento de efluentes, as estações de tratamento e os resíduos sólidos. E isso ficou muito em poder dos entes federativos dentro do seu próprio orçamento. Então, por ser um empreendimento de alto custo, porque nós estamos falando de grandes obras, porque você tem que fazer debaixo de grandes viários, sistema de canalização de córregos, ligação dessas residências dentro do sistema de coleta, os próprios emissários que levam até as estações de tratamento, são obras altamente custosas, e essas obras custosas, elas acabam sendo engavetadas ou deixada para um segundo plano, e elas se tornam vitais por uma questão até de proteção do meio ambiente. E esse marco vem justamente trazer para que o poder público ele abra a mão e o poder privado o privado acabe entrando nesse mercado, que eu acho que existem tecnologias, existem padrões a serem seguidos e altamente essencial para sadir a qualidade da toda a população. Agora, Alessandro, como é que está a situação hoje, né? A gente sabe que a maioria das empresas de saneamento são públicas. Aí queria te perguntar um pouco essa relação para o consumidor final. Como é que fica essa história? Existe essa questão dessa celeuma de questão de que o preço vai ser aumentado. Mas eu faço uma analogia ao sistema de telefonia que nós tivemos no passado, quando nós tivemos a Telebrás e as teles regionais, estaduais, onde nós tínhamos filas de planos de expansão, pessoas na fila para ter uma linha de telefone na sua residência, e quando veio a telefonia celular, vinha sistema de cartas, essas cartas custavam até uma certa fortuna e eram restritas a poucas pessoas. Quando ela veio essa questão da privatização desse sistema, houve essa questão de que vai acabar com o sistema vai ficar caro, e hoje o que acontece? Hoje você precisa de uma linha telefônica na sua casa, você praticamente liga para uma das empresas que opera o sistema, em questão de horas você tem 1, 2, 3 linhas dentro da sua residência. E se você quer comprar uma linha de telefone celular, você vai no shopping, você compra um chip das 4, 5 operadoras que existem, você coloca no seu aparelho celular e funciona. Então significa que aquele medo de que isso impactasse diretamente no orçamento e no preço final, ela acabou indo por água. Hoje nós temos um serviço altamente competitivo, com uma qualidade essencial para que todos usemos esse sistema de comunicação, e eu faço a mesma analogia para o sistema de saneamento. Nós ficamos muito preocupados em questão do repasse do preço, mas nós não computamos no preço a questão das emissões de efluentes lançados em córregos. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo a questão do Rio Tietê e Rio Pinheiros, que há anos são tratados a questão da sua despoluição. Milhões e milhões de dólares foram gastos, mas nunca foi computado e repassado isso para o consumidor como título de saneamento básico. Então eu acredito assim que
num primeiro momento, você vai ter um investimento muito pesado desses entes, só que você vai ter uma universalização desse sistema, ou seja, o que poucas pessoas hoje acabam tendo esse atendimento, que hoje nós estamos falando praticamente numa média do Sistema Nacional de Informação Sanitária, nós estamos falando assim, a coleta de esgotos está em 53% da população, nós vamos chegar a 100%, e essa população vai ser dividida. Esse custo vai ser dividido para essa população. Então eu não vejo como um incremento de preço, mas sim uma qualidade que nós vamos ter no serviço. Pois é, e aí, né, Alessandro, essa discussão que a gente está fazendo é uma discussão de saúde. A gente sabe que, para além do modelo, de como vai ser exatamente, a falta de saneamento básico no Brasil é uma questão extremamente crítica e as pessoas enfrentam aí doenças, é uma situação realmente extremamente complicada, né? Exatamente, Afonso, é muito bem colocado, porque essa questão do saneamento, nós estamos colocando assim uma média, e a média ela acaba não direcionando nos locais assim realmente onde há uma carência até de fornecimento de água. Nós temos municípios e regiões brasileiras onde você não tem sequer o fornecimento de água tratada, que é o básico para a necessidade humana, e por muito menos a questão de coleta dos seus efluentes e seu tratamento. Nós chegamos ao cúmulo de nós termos cidades que têm seu sistema de coleta de esgoto a 60%, 70%, 80% de coleta dentro da sua rede, mas o tratamento cai para 40%. Então, quer dizer assim, ela capta quase 80%, mas trata 40%. Os outros 40% ela solta, ela não faz o tratamento. Então, essa carência que a gente tem para a população mais desabastecida, é fenomenal que a gente tenha uma política de saneamento coordenada por uma agência, como está sendo prevista, a Agência Nacional de Águas, ligada diretamente com o Ministério do Meio Ambiente. A Agência Nacional de Águas, ela já tem a sua função forte no questão de regular o marco da água, como vai ser usada a outorga da água pelos estados. Então ela já tem essa autonomia, e eu acredito que ela vai inclusive aumentar a sua capacidade de fornecimento de água a partir do momento que você faz o tratamento. E essa população mais carente, ela tem que ter. Por isso que a lei fala muito da universalização do sistema de saneamento básico. A universalização que a lei fala, se você pegar o texto da PL, ela repete várias vezes a questão da universalização. Universalização significa assim, todos têm o direito ao seu tratamento de esgoto, a coleta e o fornecimento de água. Eu quero trazer um dado aqui para o nosso debate, Alessandro. Durante a sessão, né, o senador Tasso Gereissati, ele defendeu o relatório, ele foi o relator deste texto no Senado. E aí ele trouxe um dado muito interessante que eu acho que complementa bem essa questão que a gente está falando, né? Para cada R$ 1 investido em saneamento, gera-se uma economia de R$ 4 na saúde. Sim, porque praticamente todas as epidemias que nós temos, a grande parte delas vem por contaminação do lençol freático ou do sistema de captação de água. Então, essas moléstias que acabam vindo por uma falta de água tratada, elas automaticamente impactam diretamente no serviço de saúde, levando até a óbitos em determinadas situações. Não é já de hoje que nós vemos essa situação de regiões que as pessoas precisam caminhar horas e horas para conseguir pegar água, ou usar uma cisterna, ou cidades onde você tem uma captação de água, mas o esgoto é lançado no mesmo rio que ele capta. Então isso, a população que vem mais para frente, ela vai estar captando essa água suja, então você acaba espalhando essa situação de contaminação e levando justamente ao colapso do sistema de saúde local, que geralmente são cidades pequenas com poucos leitos hospitalares. Então, realmente, essa ponderação de que essa relação do custo com saúde, ela efetivamente tem um efeito direto. E não só isso, mas a questão também dos custos do governo,
para recuperações de áreas contaminadas. E aí eu queria aproveitar, Alessandro, para explorar um outro tema do marco do saneamento, que é a questão do fim dos lixões. Como é que o senhor vê essa discussão e como é que ficou aí nesse texto final? Então, a questão do final do fim dos lixões, ela já faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Ela tinha um prazo de 4 anos, em 2014 ela deveria já ter sido aplicada, mas ela foi prorrogada por questões da Copa do Mundo e foi sempre sendo prorrogada. A questão do fim dos lixões, ela já é uma questão altamente necessária, primeiro porque você tem um risco de contaminação do lençol freático, você tem contaminação de vetores dentro do setor da região afetada. É inadmissível numa situação no pleno século XXI nós termos situações onde a pessoa simplesmente despeje isso num pleno local sem qualquer tratamento. Então, às vezes nós temos contaminação sendo colocada a 200, 300 quilômetros de distância do lixão, justamente porque esse chorume ele acaba entrando no solo, penetrando nos lençóis freáticos e caminhando por quilômetros e quilômetros, e aí você pode ter uma situação de contaminação em cidades a 100, 200, 300 quilômetros do local, e você não faz qualquer relação, e às vezes ela está diretamente ligada, com certeza, a essa situação. O marco regulatório, ela faz jus à questão da Política Nacional de Saneamento, que envolve os resíduos sólidos também na sua concepção, e que está completamente ligada também para a parte de contaminação dos meios hídricos, né? Sim. Alessandro, tem outro tema meio espinhoso, vamos dizer assim, nessa discussão, meio de detalhe, mas que é de uma importância muito grande, né? Que seria o fim do direito de preferência das companhias estaduais. Agora será exigida uma licitação. Como é que funciona isso na prática? E te perguntando como é que é hoje e como é que fica com o marco. Hoje, as empresas, os entes federativos, elas poderiam fazer uma contratação direta, eles poderiam se desenvolver a sua própria empresa municipal ou estadual de saneamento, ou simplesmente contratar uma empresa estadual de economia mista, que é o caso, por exemplo, aqui de São Paulo, da Sabesp, e ela faria o contrato ou direto, contrato indireto, ou por consórcio. Agora, para o sistema de licitação, será colocado, inclusive, qual é o sistema de tecnologia a ser implantado, a eficácia do serviço, ou a abrangência desse serviço. Então, nós podemos ter até um ganho, nessa qualidade ambiental, porque nós podemos ter diversas tecnologias. Por exemplo, nós temos o exemplo da Califórnia, que ela ficou com uma questão de uma crise hídrica tão fortíssima, que ela trabalhou em tecnologia justamente para tratar todo o seu sistema de captação de água. Eles levavam em consideração que até a sua descarga dentro da sua casa, quando você usa para um determinado fim, até pelo número 2, ela é considerada água potável, ou seja, ele captava desde do seu uso até o final. Então ele considera tudo isso como um recurso hídrico para ser potabilizado e distribuído. Então, eu acredito que a licitação, que vai ser coordenado e regulamentado pela agência ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela vai ter uma responsabilidade muito grande em definir as tecnologias. Eu acredito que o processo licitatório ele vai acabar sendo com um resultado muito mais eficaz que nós temos hoje. Não que as empresas estaduais não sejam efetivas. Nós temos o exemplo em questão de qualidade aqui no estado de São Paulo, a própria Sabesp. A Sabesp é uma empresa que, em questão de tecnologia, ela é realmente avançada e ela tem um produto final muito bom. Mas só que, em vistas dos orçamentos das prefeituras, em vistas dos orçamentos dos estados, então isso fica prejudicado, às vezes não é a melhor forma. Então, quando você faz essa privatização e a empresa que vence esse lote, né, que vai ser
colocado em licitação, ele vai ter que pensar na qualidade que vai ser ofertada, no quantas pessoas serão atingidas. Então eu acho assim, o processo licitatório ele vai ser até benéfico para a população que vai estar recebendo um produto com uma qualidade cada vez mais superior, e o meio ambiente também, porque nós temos que pensar que quanto mais pessoas ligadas ao sistema de esgoto, menos contaminação nós vamos ter. Então nós vamos ter mais as questões de rios, córregos, até os emissários submarinos que nós temos nas praias, serão mais fatos de você ter o litoral contaminados ou praias impróprias. Eu acredito que esse processo tecnológico que será desenvolvido dentro dos processos licitatórios serão muito eficazes. Aí tem também, né, Alessandro, correlato a isso, uma questão que facilita a privatização dessas empresas, por exemplo, estatais. Há dispositivos, então, nesse marco do saneamento que abre o caminho para isso, né? Sim, nós temos que pensar que o Estado, o Estado que eu digo em si, Sim. Ele tem as suas funções básicas, e o investimento para saneamento básico, ele é altamente custoso. Por quê? Vamos lá. Uma determinada cidade, uma metrópole como São Paulo, quando ela faz um desenvolvimento de um determinado projeto, ele vai ter que passar por prioridades. Qual é a prioridade desse investimento dentro da empresa que está fazendo o processo de saneamento? Passado essa fase, ela vai entrar por orçamento da instituição. Entrando no orçamento da instituição, ele vai ser o orçamento dessa secretaria, que entrará no rol de orçamento que será aprovado pela Assembleia Legislativa do seu Estado. E, consequentemente, essa aplicação desse recurso será aprovado dentro do orçamento desse ano 2020, para ser aplicado somente em 2021, que aí mesmo a empresa tendo um contrato direto, o processo de execução da obra, ela requer sim um processo licitatório, sim. Vai se abrir o projeto de licitação para o projeto executivo, já que você pode já pode abrir a licitação porque você já tem o dinheiro empenhado, e aí você vai executar. Então, provavelmente, um projeto que começou em 2018, ele vai se finalizar, ele vai se efetivar em 2021 para 2022 e será concluído praticamente em 23, 24, então quer dizer assim, e fora isso nós temos nesse intercalço, nós temos o desenvolvimento urbano. Às vezes você tem um determinado bairro que virou um nicho imobiliário, de repente são quarteirões que estão sendo deixados de ser residências ou fábricas e se tornam conjuntos habitacionais, ou seja, viram prédios, são 2, 3 torres onde você tinha um quarteirão onde você tinha 20 ou 30 famílias, você passa a ter 400 famílias morando. E praticamente você tem consumo de água, resíduos efluentes sendo lançados. E esse crescimento, às vezes, ele não se corresponde com o tamanho do investimento, que é mais lento. Então, eu acredito que essa questão dessa celeridade, desse projeto, essa questão da velocidade de se fazer o projeto, de se obter mais velocidade e para chegar no bem final, eu acho que isso vai ser primordial com esse marco regulatório. Agora vamos falar de um ano chave nessa nossa discussão, viu, Alessandro? Que é o ano de 2033. O que se espera até 2033, tanto na questão da disponibilidade de água tratada, quanto na coleta de esgoto? Eu vejo que nós já tivemos alguns avanços significativos na questão de tratamento de água. O Instituto Trata Brasil, faz a pesquisa da questão de tratamento, então nós temos cidades que já conseguiram chegar no seu 100% de tratamento e fornecimento de água. Tem outras que não chegaram nesse valor, mas ainda elas têm um problema na distribuição, perda de água na distribuição, que eu acho que isso é pior ainda do que você não tratar a água. Porque você, quando trata a água, você gasta todo o investimento que foi feito na captação da água, no tratamento dela, colocando na rede para distribuição. E aí você tem perda ou por gato, ou por problema nos hidrômetros, ou por vazamento na distribuição para
o sistema de distribuição ser antigo. Então, essa perda também ela é quantitativa, porque bem ou mal, já foi pago essa água já foi pago o tratamento dela. E quando você perde 30%, que seja 30%, 25%, 50%, tem cidades que perdem 45% da água que foi tratada, então significa que isso é uma perda não só do bem, que é o bem ambiental, que é a água, mas como também os recursos de tratamento que você teve. Então eu acredito assim, que eu espero que com esse marco regulatório nós não tenhamos mais empecilhos nessa questão de saneamento básico, que é tão primordial para a nossa população. Nós temos que ter garantia do fornecimento de água, nós não podemos mais ter a questão de contaminação. A própria ONU ela fazia uma previsão que a escassez da água no mundo se daria em 2050, e ela refez o cálculo para 2025 por questão de a água pode ter uma escassez por contaminação. A contaminação de solo, ela pode ser um dos fatores que prejudique o fornecimento de água. Então, eu vejo que não dá para só pensar no tratamento de água se você não trabalhar o sistema de esgotamento sanitário. Se você não trabalhar o esgotamento sanitário, não adianta a gente pensar em melhorar a qualidade hídrica que vai chegar na nossa torneira. Eu acho que as duas ações têm que ser coordenadas e coordenadas de forma eficiente. Não adianta eu ter o sistema de 100% de uma cidade de coleta, mas eu simplesmente tratar 40%, 50% ou 60%. Se eu capto 100%, eu tenho que tratar 100%. Se eu trato a água 100% e distribuo, ela tem que chegar no meu 100%, eu não posso ter perda local. Então eu vejo que esse marco regulatório abrindo para as empresas começam a quantificar isso como perdas de investimento. Então ela não pode computar isso como perda dentro do seu orçamento e do que foi acordado dentro da engenharia financeira do contrato. Então eu vejo que isso pode ser um fator que nós chegamos no final desse marco com uma evolução, acho que não digo no 100%, porque a gente acaba nunca chegando num processo de despoluição assim tão grande, porque nós temos que lembrar que existe a poluição difusa, né, que é a poluição que praticamente sai dos carros, a poeira que fica na rua, o vazamento do óleo que cai do carro, tudo isso quando chove, tudo isso é lavado o solo da cidade e jogado para os córregos. Então, eu falo que se a gente chegasse na plenitude dos 97% de tratamento, os outros praticamente 3% seria a contaminação de poluição difusa. Então eu acho que isso já seria um grande avanço. Eu falava do ano de 2033, né, Alessandro, porque um dos objetivos é coleta de esgoto para 90% da população e a distribuição de água tratada para 99% da população. Então 90% coleta de esgoto, 99% água potável. O senhor acha que é possível atingir esses objetivos? Eu acredito que sim. A questão da distribuição de água, nós estamos falando que hoje nós estamos com uma média de 83% da população assistida. Lógico que isso é uma média, nós temos cidades que não têm essa ligação. Nós tivemos alguns projetos de desenvolvimento, como foi Luz para Todos, que a gente acabou fazendo distribuição de luz. Eu acredito que os interesses locais ainda nós vamos ter algumas barreiras dos interesses locais, porque a água se torna um bem precioso, um bem que te dá poder. Então, quando você começa a fazer a distribuição desse bem, você pode ter algumas questões regionalizadas que a gente pode ter algum empecilho nesse sentido. Mas eu acredito que não é um número muito fantasioso, não. A minha preocupação maior são as ligações para coleta de esgoto e tratamento. Isso eu vejo com mais ressalva, porque uma obra de coleta, ela depende muito do desenvolvimento da cidade, depende de obras debaixo de um viário, então isso mexe com uma cidade, e eu vejo essa situação um pouco mais complicada. E esse crescimento habitacional de forma desorganizada, muitas vezes impede que você consiga fazer um tratamento efetivo em um sistema de coleta tão efetivo. Então eu acho que a única coisa que eu ficaria com a ressalva do cumprimento era a questão do sistema de coleta e tratamento de esgoto.
Uma última questão para a gente fechar, Alessandro, mais importante também, né, para a gente ter em perspectiva, é os investimentos. O senhor acha que existe um ambiente aí para atrair investimentos, inclusive de companhias estrangeiras, para investir no saneamento básico aqui no Brasil? Sim, sim, eu acho que nós vamos ter um avanço muito grande, porque os investimentos em questão de infraestrutura, eles são altamente válidos. E o Brasil, como um todo, nós temos diversos setores que têm que ser investidos. As empresas que nós temos hoje dentro do Brasil, elas não são suficientes para atingir toda essa gama dessa ligação desse ramal de fornecimento de água. Lembrando que uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, ela se requer muito investimento. Então, eu acredito que isso vai atrair recursos de capital estrangeiro, vai trazer novas tecnologias e um investimento gerando muita riqueza para as populações locais, inclusive com geração de empregos, né? Então, eu acredito que essas obras de infraestrutura, elas terão uma força muito grande nesse processo de recuperação da economia e desenvolvimento. Então, eu acredito que nós vamos ter um avanço muito significativo na economia nesse sentido. Bom, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o especialista em Direito Ambiental, Alessandro Azzoni. Alessandro, muito obrigado pela disponibilidade, claro, pelos esclarecimentos. Uma ótima noite para o senhor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Afonso. É sempre um prazer estar com vocês nessa casa maravilhosa que é a Jovem Pan. Muito obrigado. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais informação para você.